Olá, eu sou a Sandra Arnel e este é o seu canal de psicografias e relatos espirituais. Imensa gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Já somos quase 8.000 inscritos e juntos levando conforto e conhecimento do mundo espiritual a outras pessoas. Divulgar o espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Este espírito relata como uma simples dor de garganta marcou o início de uma trajetória inesperada e cheia de sofrimento. O que parecia ser apenas mais um problema de saúde comum, rapidamente se transformou em algo muito mais sério do que ele poderia imaginar naquele momento. Extraído do livro Relatos Espirituais, psicografado pelo médium Renato Martins de Paula. Relato do Espírito de Jardel. Na esperança de que meu relato possa servir de reflexão, aprendizado e alerta para todos aqueles que possam ouvir estas palavras com o coração aberto, deixo aqui aos irmãos. Tudo começou de forma simples e aparentemente sem importância. Senti uma dor de garganta comum, dessas que muitas vezes surgem sem aviso. Logo depois veio a febre, algo que considerei absolutamente normal, pois ao longo da vida já havia passado por situações semelhantes outras vezes. Naquele momento, pensei que seria apenas mais uma rotina de tratamento com antibióticos para resolver o contratempo. Acreditei sinceramente que em poucos dias tudo estaria resolvido e que eu voltaria normalmente à minha vida, ao meu trabalho e às minhas atividades habituais. Mas desta vez, algo era diferente. Os medicamentos não fizeram efeito como esperado. Os dias passaram lentamente e a melhora simplesmente não vinha. O mal-estar permanecia. A febre insistia em retornar e meu corpo parecia dar sinais de que algo mais sério estava acontecendo. Depois de aproximadamente uma semana, sem qualquer alívio significativo, comecei a ficar preocupado. A sensação de que havia algo errado se tornava cada vez mais evidente dentro de mim. Foi então que resolvi procurar atendimento médico no hospital. Durante a consulta, o médico solicitou um exame de hemograma completo. Naquele momento, não imaginei que aquele simples pedido representaria o início de uma descoberta que mudaria completamente o rumo da minha existência. O resultado do exame não foi normal. Diante da alteração observada, o doutor solicitou novos exames complementares. Eu ainda não compreendia exatamente o que estava acontecendo, mas eu já sentia crescer dentro de mim uma inquietação silenciosa. Com o passar dos dias, chegaram os novos resultados. Foi então que recebi uma notícia difícil de compreender. Os exames apontavam para uma doença que estava surgindo naquele período e ainda era pouco conhecida pela medicina da época. Era algo novo, misterioso e assustador. Tratava-se de uma enfermidade para a qual ainda não existia tratamento eficaz conhecido. Eu fiquei desesperado.
As coisas pareciam acontecer muito rapidamente depois disso. Recordo-me claramente de ter pensado naquele momento de profundo atordoamento. Mas como? Em pleno ano de 1981, pode existir uma doença incurável? Era difícil aceitar aquilo. Era difícil entender. Mas havia sim, e eu estava com ela. Fui internado em um bloco de isolamento do hospital. Naquele tempo, quase não existiam informações claras sobre aquela enfermidade. O medo era grande, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. Eu não recebia visitas. O silêncio do isolamento era pesado. A solidão se tornava uma companhia constante. Os próprios enfermeiros utilizavam equipamentos especiais quando se aproximavam do meu leito. Aquela situação aumentava ainda mais minha sensação de medo e desamparo. Eu não compreendia totalmente o que estava acontecendo. Sentia-me afastado do convívio humano, justamente no momento em que eu mais precisava de apoio. Sem demora, minha imunidade caiu completamente. Meu corpo começou a enfraquecer rapidamente. Logo, surgiu uma pneumonia muito forte, que agravou ainda mais meu estado de saúde. A cada dia, eu percebia minhas forças diminuindo. Meu peso corporal, que antes se aproximava de 100 quilos, reduziu drasticamente para pouco mais de 50. Era como se meu corpo estivesse desaparecendo diante dos meus próprios olhos. Minha aparência já não era mais a mesma. Eu sentia-me extremamente fraco. Era uma transformação difícil de aceitar. E diante daquela situação, procurei questionar os médicos. Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Foi então que eles me esclareceram que aquela doença ainda estava sendo estudada e que naquele momento acreditava-se que ela era adquirida por meio de relações sexuais, principalmente entre pessoas do mesmo sexo. Aquilo me causou grande estranhamento. Eu era heterossexual. Não compreendia como aquilo poderia ter acontecido comigo. Essa dúvida permaneceu dentro de mim por algum tempo. Mais tarde, fiquei sabendo que uma mulher com quem havia namorado anteriormente falecera, vítima da mesma enfermidade, sem ter consciência da presença da doença. Essa informação trouxe uma nova compreensão para mim. Passei então a perceber que, sem saber, eu também poderia ter sido contaminado daquela forma. Mesmo assim, muitas perguntas permaneceram sem respostas naquele período. Era difícil compreender como uma doença tão grave poderia surgir de forma tão repentina, trazendo consequências tão profundas para tantas pessoas. Minha saúde continuou se agravando. Meu corpo já não reagia. Minhas forças diminuíam a cada dia, até que chegou o momento da minha partida. Morri sem compreender completamente como aquela doença tão séria havia surgido e porque não existia cura naquele tempo, como existia para tantas outras enfermidades conhecidas. Também me marcou profundamente o fato de ter sido contaminado por alguém que aparentava ter uma vida absolutamente normal.
Após minha passagem para o plano espiritual, tive a oportunidade de refletir com mais clareza sobre tudo o que aconteceu. Passei a pensar com sinceridade sobre minhas atitudes durante a vida. Compreendi que, sem saber, talvez eu pudesse ter transmitido essa enfermidade para outras mulheres. Este pensamento me trouxe uma profunda tristeza, mas também despertou em mim o desejo sincero de pedir perdão. Hoje me encontro melhor, recebo auxílio espiritual, continuo em tratamento para outras enfermidades que ainda carrego comigo. Porém, sinto-me mais fortalecido espiritualmente e sigo com esperança no processo de recuperação que continuo realizando. Agradeço profundamente por terem me ouvido. Jardel.